profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. A Bíblia, que contém a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela foi escrita por cerca de 40 escritores, mas o autor é apenas um, aquele que inspirou, foi o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus tem a ciência e o conhecimento de todas as coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e ainda vão acontecer. E observe bem, quando esse texto profético foi escrito e revelado ao apóstolo Paulo, naquela ocasião, talvez os irmãos que estavam servindo a Deus naquele tempo ficaram muito surpresos com essa palavra profética, ficaram chocados. Mas quando, no tempo que vivemos, nós olhamos para as páginas da Escritura e vemos a palavra de Deus falando com tanta clareza do que está acontecendo no tempo que vivemos, dá a impressão que o apóstolo Paulo estava numa escrivaninha, sentado e com o computador aberto, com a internet e a notícia online acontecendo. Dá a impressão que ele olhava para uma janela e estava vendo tudo como a gente vê na tela do computador e as notícias sendo atualizadas de maneira online. Acompanhamos as guerras que estão acontecendo, como Israel e o Hamas, tempo real. Nós acompanhamos a crise que está acontecendo mais recente no continente africano, em vários países, com a propagação e a falta de controle do vírus Ebola, e as nações ricas, as nações que pensavam que nunca teriam que tratar sobre isso e se preocuparem com isso, estão tremendo, estão com medo e agora estão buscando uma forma de curar, algum remédio, alguma maneira de poder cercar essa praga, essa peste, porque agora vazou as fronteiras e não está mais atingindo apenas os nossos irmãos africanos, atingiu o médico, atingiu agora alguém que antes eles pensavam que não seria possível. E eles sabem que com a possibilidade de transporte da humanidade, a maioria das pessoas hoje tem condições de viajar, de ir de um país para o outro. Não dá mais para segurar, para controlar. Então a gente vai, eles também vêm. E o risco desse vírus passar e alcançar outras nações é muito grande. Mas estas coisas e coisas parecidas com essa, nós sabemos e percebemos que está na palavra de Deus nos prevenindo a respeito dessas coisas. Não é nenhuma novidade para nós que estudamos a Bíblia, a palavra de Deus. E voltando aqui para o texto, eu quero meditar com os irmãos rapidamente. Vamos para o texto, claramente o que está dizendo, e vamos ver como a palavra de Deus é fiel, o quanto ela é moderna, atual, escrita há mais de 2014 anos, só no nosso calendário depois de Cristo. Mas note como ela é atual, como ela é verdadeira, como não há possibilidade nenhuma para quem tem um mínimo de inteligência, para quem está com o seu juízo normal e a sua psique funcionando, de dizer: é possível questionar essa palavra, é possível questionar a Bíblia, porque tudo que ela diz aponta numa direção que não dá como, não tem possibilidade de dizer como poderia alguém, humanamente falando, alguém como nós, limitado de si mesmo, escrever algo há mais de 2000 anos, só no nosso calendário, e tudo está cumprindo na risca exatamente. Quando nós abrimos
a internet para ver o noticiário, a Bíblia, a palavra de Deus está cumprindo. Quando nós ligamos a TV no noticiário, a palavra de Deus está cumprindo. Quando nós vamos nos presídios da situação que está hoje, nós vemos lá a palavra de Deus se cumprindo. Quando nós ligamos o rádio, numa rádio como a CBN, que é uma rádio que toca notícia quase 24 horas por dia, nós vemos o relato e os testemunhos da Bíblia, a palavra de Deus se cumprindo. Mesmo que eles não admitem, mas está se cumprindo o tempo todo, sem cessar. Vamos lá então. Capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso. A palavra de Deus está dizendo assim: fique sabendo. Ele está nos prevenindo. Está dizendo para mim e para ti, que é pai, mãe, filho, filha, professor, professora, quem é patrão, quem é funcionário, quem é avô, avó, netos. Está dizendo assim, ó, fique sabendo. Olha aqui para mim. Fique sabendo que nos últimos tempos, nos últimos dias, quando estiver próximo, entre aspas, do fim. Do que fim? O fim desses acontecimentos, para que cumpra-se outra profecia: a volta do Senhor Jesus, o implante e a implantação na prática do governo do anticristo, que na mídia, na TV, na internet é chamado de uma nova ordem mundial. Belial nunca vai falar claramente. Preste muita atenção, olha aqui para a minha face, para tu não perder a mensagem. Belial não vai falar claramente na mesma linguagem que a Bíblia fala. Os homens e mulheres que trabalham na TV, no governo e outras entidades que fazem parte do controle da humanidade, eles nunca vão falar numa linguagem que está na Bíblia, porque senão a maioria ia abrir o entendimento e perceber: é verdade o que os cristãos pregam, é verdade o que eles estão falando. Então eles falam de maneira maquiada. E a Bíblia diz que o, aspas, príncipe desse século, Belial, o inimigo, Satanás, cegou o entendimento de quem? Dos ímpios, dos incrédulos, daqueles que não se dispõem a estudar, a meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Enquanto estamos perdendo tempo em outros livros, enquanto estamos perdendo tempo e dedicando a nossa vida para futebol em primeiro lugar, novela em primeiro lugar, distrações e distrações, brincando no celular, no notebook e assim por diante. E eu não sou contra, eu também uso, mas temos que saber coordenar o nosso tempo para ter tempo para o lazer, para as brincadeiras, mas ter tempo para meditar na palavra de Deus, ter tempo para orar, ter tempo para constantemente estudarmos a palavra de Deus, a Bíblia, para não sermos enganados, para não sermos feitos presa fácil de Belial. Então note que esse governo que está sendo trabalhado no G12, agora é G20, os 20 maiores países do mundo, nas convenções da ONU, estão preparando um governo que eles chamam de nova ordem mundial. Quem conhece as escrituras sabe o que significa isso. Nos Estados Unidos já está sendo testado em pessoas humanas o chip, que é do tamanho de um grão de arroz, de um material que não acontece nenhum conflito com o organismo humano, e é implantado. Se tu colocar na internet, o nome dele de experimento é Mondex. Coloque lá, chip da besta ou Mondex, e tu vai ver lá, tem um vídeo mostrando. É rapidinho. Tu chega num consultório, é como se fosse um desses de fazer tatuagem, e o moço vem com a seringa, com a agulha mais grossa, e implanta na mão. Os dois lugares que funcionou melhor, na mão e na testa. Quem conhece a escritura sabe o que significa isso. É um sinal. Não sabemos se é esse exatamente que será usado para o controle das pessoas, como a marca, mas é um indício que aponta para isso. Com esse pequeno chip no corpo, tamanho de um grão de arroz, de um material que não é captado numa porta eletrônica de banco, aeroporto, assim por diante. Lá tem seus dados. Material orgânico, né? Material orgânico. Lá tem a sua ficha médica. Lá tem a sua conta bancária. Lá tem as informações que tu precisa para o dia a dia. Tu não vai precisar mais de andar com carteira no bolso. Tu não vai precisar mais andar com cartão de crédito, nem cheque e nem dinheiro. Me ajuda aí. Não é bom esse conforto, olhando pelo lado humano? Não tem jeito de roubar mais. Está no seu corpo.
Quando tu chega e é identificado nos comércios, nos lugares que já tem a tecnologia, você passa assim como se fosse um código de barra, dá toda a sua ficha, seu saldo bancário, é só pôr a senha, está tudo resolvido. Não tem jeito de você perder a carteira, perder documentos, e assim por diante. Se tu for sequestrado, sequestrada, automaticamente, via satélite, onde está o Lindomar fulano de tal? Lá na tela do computador, eles vão saber aonde está, onde é o cativeiro. Me ajuda aí, quem é que não quer? Segurança, facilidade, e assim por diante. Eu estou dando só essa pincelada. Nós vamos estudar isso mais profundamente na nossa escola bíblica que nós estamos seguindo, e nós vamos chegar em Apocalipse, na quarta-feira. Mas o que está o texto aqui dizendo? Vai vir tempos trabalhosos. E aí o que vai acontecer nesse tempo trabalhoso, nesse tempo de dificuldade? Versículo 2: porque haverá pessoas amantes de si mesmas. Isso está acontecendo como nunca. É ou não é verdade? Pessoas que são amantes de si mesmas. Pais e mães que não se preocupam com seus filhos, de ensinar os princípios de Deus, de ensinar a respeitar os mais velhos, de ensiná-los como funciona a vida real, de mostrar para eles que a vida real não é fantasia, que no mundo, fora da casa de pai e mãe, eles vão receber não, os prepararem para enfrentar a vida real. Existe também um outro lado, pais que ensinam, que lutam, mães que ensinam, que lutam e fazem sua parte, mas existe filhos e filhas que não querem saber de compromisso, não querem saber de respeitar os princípios de Deus, que não querem saber de respeitar pai e mãe. Nós estamos vendo pessoas que são amantes de si mesmas. Eles não amam a família, eles não dão valor nenhum no pai e na mãe, eles não dão valor nenhum na estrutura que Deus ofereceu e deu a eles. Amantes de si mesmos. Vamos ver um outro tipo de sinal desse tempo. A Bíblia está dizendo, ó, quando tu vê isso acontecendo, vigia, dobra a sua atenção, alerta. Vamos lá, versículo de número 2, continuando. Pessoas amantes de si mesmas, também avarentos. O que é uma pessoa avarenta? Só quer para si. Eu quero para mim, para o outro não. Eu quero ter oportunidade e uma chance, o outro não. Eu posso ter um carro melhor, o outro não. Eu posso ter uma casa melhor, o outro não. Querem só para si. Só olha para o próprio umbigo. Isso tem se multiplicado de uma maneira extraordinária. Parece praga na lavoura. Continuando, versículo 2, outro sinal. Depois de avarento, presunçosos, soberbos, como nós já temos falado sobre isso aqui. Pessoas presunçosas e soberbas. Eles decidem por eles mesmos que eles são os melhores. Empina o nariz e diz, agora é nós que estamos podendo. Pessoa que às vezes não pode subir numa gilete. Já viu essa tradução, essa maneira, essa expressão? Pessoa é humilde, tal, tudo bem, maravilha, conhece todo mundo. Subiu numa gilete. Ah, meu irmão, acabou. Presunçosos e soberbos. Nós brincamos aqui também com o espírito de pavão. Pensa que é alguma coisa, pensa que é melhor do que os outros. Ontem nós fomos visitar o irmão Sérgio, a irmã Patrícia e a Lorena, e a gente conversava, parte que a gente conversou sobre isso. A gente só é alguma coisa, entre aspas, enquanto a gente está com saúde. Me ajuda aí, irmão Sérgio. Ah, meu irmão, quando a gente vai para cima de uma cama, seja em casa ou no hospital, me ajuda aí. Pensa numa pessoa que fica bem humilde. Pensa numa pessoa, me ajuda aí, irmão Wilson. Pensa numa pessoa que fica, ai, Jesus, eu tenho misericórdia, Deus me ajuda. Oh, Senhor. A gente lembra que a gente não é nada sem Ele. A soberba cai tudo. O espírito de pavão cai tudo. Cai tudo. E aí eu conversava com o irmão Sérgio e falava, só para a gente ter uma ideia sobre isso, um mosquitinho da dengue. Me ajuda aí, irmão Igner. Mosquitinho da dengue, ó.
Cuidado lá com a água, as coisas, né? Vem um mosquitinho. Aí um homem, 1,80 m, às vezes plena saúde, forte, pensa. Me ajuda aí, irmão Sebastião. Quando pensa que não, pensa que não, senta. Dali a pouco cama. Se não cuidar, morre. Quem derrubou? Quem matou? Já aconteceu vários. Um mosquitinho desse tamanho. Então, meus irmãos, nós temos que nos vestir cada dia mais da capa da humildade. Nós temos que lembrar cada dia mais que quem pode, que é Jesus de Nazaré. Nós temos que cada dia mais lembrar disso. Quanto mais abençoado, mais humilde. Quanto mais abençoado, com saúde, com a casa melhor, com o trabalho melhor, com a chance melhor, com a família melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um filho, uma filha melhor, um pai, uma mãe melhor, um pastor melhor, uma igreja melhor, ajuda melhor da parte de Deus. Quanto mais tiver, mais humilde, porque diante de Deus, quem mais se humilha a si mesmo, mais é exaltado por Ele e confirmada a bênção sobre essas pessoas. Aleluia! É o contrário do mundo. No mundo é quanto mais eu empino o nariz, quanto mais eu mostro que eu ostento, que eu tenho, que eu posso. Para o mundo isso é o melhor, mas diante de Deus é o contrário. O maior é o que serve, o maior é o que ajuda. A mulher e o homem, o filho, a filha, a pessoa, a família mais importante diante de Deus e que vai ter a bênção permanente, que não vai ficar oscilando como nas rodas que o profeta Ezequiel viu. Eis que eu vejo duas rodas e as rodas estão girando. Quando nós estudamos o contexto, sem falar da escatologia, da parte profética, quando nós aplicamos para a nossa vida prática do dia a dia, nós percebemos que é como a roda da vida. Um dia está em cima. Se não se mantermos fiel, buscando a Deus, humildes na dependência dEle, fazendo a nossa parte, tirando tempo para Deus, tirando tempo para estarmos juntos, congregando, buscando a Deus, sabe o que acontece? A roda gira. E quando a roda gira, quem está embaixo, que está começando, que está dedicando, que está fazendo, sabe o que acontece? Quando esse de baixo sobe e está lá em cima, quem estava em cima vai parar onde? Embaixo. Então nós devemos estar atentos, vigilantes, obedientes, abundantes, como diz o apóstolo Paulo, trabalhando em todo o tempo, fazendo a nossa parte, sempre abundante, na obra do Senhor, firmes e constantes, sabendo que o meu e o seu, o nosso trabalho, não é perdido para o Senhor. Amém. E o texto continua e ele diz: não que eu tenha alcançado, que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, que é deixando para trás as coisas que ficaram, eu prossigo para o alvo, olhando firme para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Aleluia! E é isso que faz a vida, e tem feito e vai continuar fazendo a vida do irmão Wilson melhorar. É isso que fez e está fazendo a diferença para a vida dele se consolidar. E assim é para mim e para ti. Às vezes recomeçamos a vida em outra cidade, em outra realidade, em outro momento. E algumas pessoas sem compromisso com a palavra de Deus, sem conhecer o que está em Efésios 4:29, abre a boca e empresta o linguão para Belial e tome-lhe chicotada nas suas costas, e tome-lhe falar mal. Só que esquece que quem serve a Deus, quem é fiel a Deus, quem tem compromisso com Deus e obedece a sua palavra, essa pessoa não estará nunca sozinho, sozinha, não estará desamparado, desamparada. Deus diz na sua palavra que quem tem compromisso com Ele, Ele cuida, protege, zela e mantém, porque Ele disse: porque eu sou fiel à minha palavra, a palavra dele. Amém. Pode permanecer firme, meu irmão, minha irmã. Se tu está comprometido com a palavra de Deus, não adianta vir olho gordo sobre tu, não adianta vir inveja, não adianta vir macumbaria, não adianta vir linguão de tamanduá desse tamanho, não adianta, porque contra homens e mulheres que servem a Deus, que estão comprometidos com a sua causa, estão protegidos e guardados pelo sangue de Cristo, e quem tem esse selo e essa promessa, Belial não toca, e contra ti não vale contra encantamento
Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ah, se nós pudéssemos enxergar com os olhos espirituais nessa noite, quantas pessoas querem o seu mal, quantas pessoas querem destruir a sua família, a sua história, quantas pessoas querem fazer tu brigar com seus pais, brigar com seus filhos, quantas pessoas, se pudesse hoje a servir de Belial, te exterminava, te jogava na depressão, te jogava no fundo do poço. Ah, se nós enxergássemos isso! Mas essas pessoas não têm autoridade, não têm permissão para tocar na vida do mais pequenino que seja, que esteja coberto pelo sangue de Cristo Jesus. Nós estamos guardados, nós estamos protegidos, não porque nós somos, mas Ele é. E quando nós obedecemos a palavra de Jesus de Nazaré pela fé, ninguém pode te tocar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos correr o porquê do tempo. Voltemos para 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo agora, continuação do 2. Avarentos, profanos, soberbos, blasfemos. Quantas pessoas têm blasfemado, meus irmãos? Quantas pessoas têm brincado com a palavra de Deus? Quantas pessoas têm brincado com o nome de Deus? É mais um sinal e um cumprimento da palavra de Deus. Pessoas que são desobedientes a pais e mães. Quanto isso tem se multiplicado? Quantos filhos e filhas que tratam seus pais, ou as pessoas que abraçaram as suas vidas para cuidar deles e delas, trata seus filhos, seus pais, como se fosse um colega de escola, como se fosse alguém qualquer da rua. E aí, velho? E aí, fulano? E aí, coroa? Muito cuidado, respeito a pai e mãe, como foi dito aqui já. É o primeiro mandamento de Deus com promessa. Amém. Tem muitas coisas, meus irmãos, eu confesso, o Espírito Santo me diz para confessar que existem muitas coisas que eu não concordo com meu pai, com a minha mãe, há anos, não é de agora. Existem muitas coisas, muitas áreas, mas eu nunca levantei a voz para questionar, afrontar ou desrespeitar. No momento certo, na hora certa em particular, eu digo: olha, papai, mamãe, eles não se ofendem, eu preciso dizer isso, isso e isso. Isso aqui não é o caminho melhor, isso aqui está errado, isso aqui não confere com a palavra de Deus, isso aqui faz mal, nisso, nisso e nisso. Mas nunca com afronta, nunca com desafio, nunca de qualquer jeito. Sabe por quê? Ai de mim, se não fosse Deus e os meus pais. Só quem é pai e mãe sabe o preço de cuidar de um filho e uma filha. Só quem é pai e quem é mãe sabe o que o pai ou a mãe passa para tu hoje, para nós estarmos aqui hoje andando, estarmos aqui hoje cheiroso, com a roupa bonita, andando de pé, com os dentes, com os dedos dos pés tudo inteiro, as unhas. Teu pai e tua mãe pagou um preço para ter os seus dedos, as suas unhas, os seus dentes, a sua saúde. Meu irmão, minha irmã, tem muito valor, porque depois de Deus não existe ninguém mais importante na nossa vida do que pai e mãe. Depois de Deus não existe. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos lá. 2 Timóteo, qual capítulo? 2 Timóteo, qual capítulo? 3. Vamos lá, versículo de número 2, terminando 2. Desobediente a pais e mães, ingratos e profanos. Irmãos, como é doído, como é doloroso lidar com pessoa ingrata. Só quem já passou ou está passando sabe o quanto isso dói. O que é ingratidão? O significado é vasto, é grande. Mas um ponto, pelo menos, devemos observar: a pessoa ingrata. Nós devemos vigiar para a gente não agir assim, porque Belial nos tenta
a fazer isso. A pessoa recebe ajuda uma, duas, três, várias vezes. Às vezes 99 vezes. Quando chega o ponto de inteirar 100, ou o número que essa pessoa colocou na cabeça. E alguns chegam ao ponto de dizer, não, eu tenho que ser ajudado sempre, porque eu sou melhor, eu sou a boa, eu sou o bom. O dia que a pessoa que ajuda, ou as pessoas que ajudam, diz, não, eu não posso, não dá, assim não dá, ou tem que adaptar, tem que ser por aqui, é passo a passo, é assim. A pessoa vira o rosto, vira as costas, e esquece, ignora e joga no lixo todo o bem que a pessoa fez e ajudou. Ignora tudo, acabou tudo, não vale nada. Isso é ingratidão. E um dos pontos que nós devemos estar atentos, não só com a família, com os amigos, com os irmãos de fé, com a igreja, devemos lembrar também o que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. Ele nos amou primeiro. O que Ele fez por nós, meus irmãos, antes, a Bíblia diz, antes que a gente conhecesse, antes que a gente merecesse maionese, que a gente não merece, mas é antes que a gente pelo menos viesse caminhar e fazer nossa parte. Me ajuda aí, irmã Patrícia. Ele fez por nós. Irmã Ingrid, Ele deu por presente. Irmã Lucimeire, Laura linda, abençoada, que veio com a titia Lucimeire. Ele nos deu presente, Jesus Cristo. E quantas vezes a gente acha difícil tirar 1h30, 2 horas para vir dedicar, para estar reunidos, congregando, servindo a Deus. Quantas vezes a gente acha difícil, mesmo tendo o carro na garagem. Quantas vezes a gente acha difícil? Meus irmãos, vamos ter mais gratidão para com Deus. E Deus é tão bom e maravilhoso e misericordioso, que quanto mais a gente faz pela causa dEle, pela obra dEle, tirar tempo para Ele, sabe quem mais ganha? Somos nós. Irmão Sérgio, que está aí com essa camisa tão bonita e elegante, parece que ganhou um dia desse, não é? Maravilha. Quanto mais nós fazemos, Lorena linda de Jesus, quanto mais a gente faz, é a gente que ganha. Irmão Fábio, quanto mais a gente faz, é a gente que ganha. Amém. Irmão Lúcio, quanto mais a gente faz, a lógica humana é quanto mais a gente faz, quanto mais a gente ajuda, quanto mais a gente dedica tempo. E ajuda aí, irmão Célio, irmão Wilson Sebastião. Era pra gente diminuir, não é? Mas a gente ganha. Sim, irmão Lúcio. É mais ou menos igual a gente pega assim uma espiga de milho, né? A gente pega um carocinho só, aí planta ele, nasce um pé com mais 10 espigas de milho, né? De um caroço. É, de um caroço só. A natureza mesmo mostra a gente naturalmente esse exemplo. Muito bem, irmão Lúcio. O Lúcio invocou o que Jesus falou sobre a semeadura. Semeadura. Você planta um grão de semente. De um pé de milho, de um grão, nasce várias espigas. E se eu não estiver enganado, quando estava estudando na faculdade de teologia, nós estudamos sobre essa passagem da lei da semeadura. Parece que uma espiga de milho tem entre 100 e 130 caroço cada uma. Mesmo espiga pequena, média, de um caroço. E o pé dá várias. Vamos estar atentos para isso, meus irmãos. Agora eu vou só ler o texto, porque o tempo acabou. E vamos relembrar aqui para encerrarmos. Capítulo de número 2 Timóteo, capítulo, me ajuda aí, quem lembra? Capítulo 3, versículo 1 ao 5. Vamos continuar agora do versículo 3 até o final, que o tempo acabou. Então vamos lembrar mais esses sinais e estarmos atentos, pedindo Deus misericórdia, graça. E quando, meus irmãos, acontecer isso perto de nós, ou Belial nos tentar para fazer, o Espírito Santo vai continuar falando comigo e contigo, que Ele fala na nossa consciência. O irmão Sérgio já testificou aqui na escola bíblica de coisas que já aconteceu, que aconteceu no passado, e às vezes quando vai acontecer é automático. É ou não é, irmão Sérgio? Vem. Então veja lá, quando vemos acontecer, vamos estar atentos e poder ajudar essas pessoas e também nos vigiar. Versículo 3 até o 5. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Vou falando e vou dizendo pelo menos um ponto. Sem afeto natural, sem o amor, não cultivo o amor de Deus, o amor ágape, o amor que é sem querer algo em troca. Esse amor aqui é o amor verdadeiro que está lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13. Esse amor verdadeiro pratica quem ajuda uma pessoa, sabendo que humanamente aquela pessoa não tem como ajudar, recompensar ou pagar
pelaquela situação momentânea. Oferece ajuda, oferece uma oportunidade para ver se a pessoa vai querer mesmo envolver na obra de Deus, na causa e tal, mas ajuda sim, sabendo que aquela pessoa não pode devolver, não pode dar lucro. Está entendendo? Esse amor verdadeiro. Essas pessoas que estão contaminadas, estão a serviço de Belial, eles não têm esse tipo de amor, eles não alimentam nem praticam esse tipo de amor. Irreconciliáveis, quem são? Irreconciliáveis, pessoas que mesmo sabendo que estão fazendo mal, que estão prejudicando sua vida, seu casamento, a empresa, o lugar que trabalha, mesmo estando sabendo, a pessoa chega e conversa: olha, não faça isso por favor, pare de falar sobre esse assunto, pelo amor de Deus, não arranca de fundo de cova, olha, a empresa aqui precisa de ter cuidado nisso, nós precisamos trabalhar junto, me ajuda aí e tal. Mesmo assim, essas pessoas são irreconciliáveis. Você pode lutar, pedir, tentar conciliar, tentar fazer aquele meio de campo, não, eles não querem, são irreconciliáveis. Vamos lá. São caluniadoras. Quem é esse tipo de pessoa caluniador? São pessoas assim, que existem pessoas que pegam alguma coisa da sua vida, da minha vida, e aumenta, multiplica para falar mal e detona. Mas existe pessoa que calunia, são pessoas que inventam algo contra ti e sai falando até o 3. Incontinentes, cruéis, o tempo está avançado, sem amor para com os bons. Irmãos, isso aqui é seríssimo. Já viu pessoas que não gostam do que é certo, que não gostam de pessoas que querem fazer o bem, querem fazer o que é certo? Já viu isso? Existe. Elas te odeiam, você não sabe por quê. Fala: eu estou querendo fazer o bem, fazer o certo, querendo ser honesto, querendo ser fiel ao meu marido, à minha esposa, querendo ser fiel a Deus, querendo só fazer o bem e o certo. E a pessoa te odeia até o 3, assim. Você então percebe que você está rosnando, range os dentes, como os religiosos da época de Cristo rangiam os dentes contra ele. Vamos lá, um pouco mais, versículo 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites deste mundo do que de Deus. Gosta mais das coisas desse mundo do que de Deus, do que da sua palavra. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, outra tradução diz assim: até tendo aparência de religioso, mas pelos frutos nega a eficácia dela. Aí tem um conselho aí no versículo 5 que termina esse tópico, esse assunto. O que a palavra de Deus está dizendo aí no final do versículo 5? Dessas pessoas, destas pessoas, você já tentou ajudar, já tentou orientar, já estendeu a mão, e as pessoas continuam não querendo, irmão Fábio, nada de compromisso com Deus, com a verdade, com o que é certo. Como é que nós vamos conhecer? Não é pela aparência, não é pelo só falar, é pelos frutos, porque eles até parece que tem, mas nega a eficácia, pelos frutos nega. Desses, afasta-te. Palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos estar de pé e vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que mais uma vez faça essa palavra frutificar em nossas vidas, e que nós possamos, com alegria, com gratidão, obedecer a sua palavra, porque assim fazendo, meus irmãos, mais e mais da palavra dele, a palavra de Deus, vai frutificar na minha vida, na sua vida, na nossa casa e assim por diante. Cada um de nós temos uma missão, a nossa parte, papel como homem, mulher, marido, esposa, filhos, filhas e assim por diante. Não tem jeito de inverter e um fazer o papel do outro. Vamos, cada um de nós, fazermos a nossa parte, e assim quem mais ganha somos nós. A palavra de Deus aqui garante. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na sua presença continuamente, e da sua presença, ó Deus, não podemos fugir. A sua palavra, ó Deus, mais uma vez foi pregada, nós meditamos nela, ó Deus, em o nome de Jesus.